Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Na última vez que lemos o livro, nós paramos aqui sobre esse assunto bem e o mal e paramos ali na pergunta 631. E agora daremos início à segunda parte. Estamos na pergunta 632. Estamos no livro terceiro, no capítulo 1º, conforme vocês podem ver ali em cima, ok? Livro terceiro, capítulo 1º. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a todos vocês que têm contribuído bastante com a gente, se inscrevendo e compartilhando nossos áudios, nossos vídeos aqui, né? E dando like, porque vocês estão nos ajudando bastante. Quanto maior for o número de pessoas a assistir esse canal, eu tenho certeza que o maior número vão tomar conhecimento de muita coisa que é necessário para o nosso dia a dia. Então, aqueles que estão chegando ao nosso canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem, ao ponto de se inscreverem e dar aquele like de joinha. E aqueles que já são inscritos, muito obrigado também pelo apoio que eu tenho recebido de todos vocês e que vocês possam sempre dar o joinha após cada vídeo desse, não se esquecerem de dar o joinha, porque além da inscrição de vocês, o joinha também é muito importante, né? Aquele like é muito importante. Então, meus irmãos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, eu sempre informo que eu dou meus palpites aqui, minhas opiniões, em certos pontos aqui, que para mim são relevantes. Não quero dizer com isso que eu estou com a razão, que a verdade absoluta é minha, e que eu tenho o prazer de criticar alguma informação. Não, eu simplesmente sigo aquilo que a minha consciência manda, né, fazer. Aceitar ou não aceitar é direito de todos nós. Aceitar a doutrina espírita é direito de todos nós. Aceitar toda ela na sua integralidade, 100%, é direito de cada um de nós, certo? E não aceitar na sua totalidade também é direito. Eu estou explicando isso a vocês para que vocês entendam um pouquinho o meu jeito de pensar e de agir. E adoro muito quando vocês fazem o comentário de vocês, quando vocês dão alguma sugestão, né? E respondo sempre, claro, evidente, porque me dá muito prazer em conversar com cada um de vocês, ok? Então façam o comentário sim de vocês, não se envergonhem, alguma crítica, faça sim, por que não? Não há problema nenhum em criticar aquilo que você acha que deve criticar, ok? Se tiver dúvida sobre alguma coisa e eu tiver condição de tirar a dúvida de vocês, eu acho maravilhoso. A interação é muito importante para todos nós, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. O capítulo, o que nós estamos... O capítulo não, o tema é o bem e o mal. E nós paramos na número 632 e agora estamos na segunda parte. Vamos lá? Kardec pergunta então: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? É claro, né? Muitas vezes a gente vai se enganar, isso é óbvio. Vamos ver a resposta? Vamos lá. Jesus vos disse: vede o que quererias que se fizesse, ou não, se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque às vezes a gente... É por isso que tem coisas que eu não concordo aqui. Eu sempre dou meus pitacos, eu já avisei. Não sou dono da razão, mas eu penso. Muitas vezes a gente faz coisa errada para nós mesmos, pensando que estão fazendo a coisa certa. Não é verdade? Muitas vezes não damos conselho para os outros. E quando vamos botar na nossa vida o próprio conselho dá ruim, dá M, como é que falou outro? Pois é, né? Agora, a intenção, aí sim é tudo. Conforme vem dizendo aqui, Jesus, aí você pega outra linha de pensamento, a intenção.
A tua intenção de fazer o bem é que importa, certo? Se você faz uma coisa para uma pessoa que você gostaria que fizesse para você, você pode se enganar sim. Vai dar ruim para ela, mas qual era a tua intenção? Não era boa? Está na intenção, né? Aí sim você encaixa essa resposta. Vamos lá? 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Boa pergunta, né? Resposta. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassas, sois punidos. É o mesmo em tudo. Eu não acredito nessa frasezinha que eles colocaram aqui. Quando a ultrapassa, sois punidos. Punição é o quê? É sofrer, né, uma retaliação de alguém. Isso eu não acredito. Por isso que tem coisa que eu não acredito que seja da forma que os irmãos espíritos falam aqui. Não existe punição, existe o resultado da atuação, é diferente. Não há punição. Se você comer demais, o que vai acontecer? Não pode ter uma congestão? Isso é punição? Não. O órgão não vai suportar. Você vai passar mal? Vai passar mal. Talvez vá para o hospital? Vai para o hospital. Isso é punição? Não, não é punição. É a consequência, é diferente de punição. Quando eu boto isso aqui, cara, eu não gosto. Me desculpe, mas eu não gosto. E ele continua aqui, é o mesmo em tudo. A lei natural, olha bem, a lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. Quer dizer, a lei natural, como é que tem punição de alguém? É a lei natural. É disso que eu falei antes. É o limite das suas necessidades. E quando ela a ultrapassa, é punido, não é punido. Eu não acredito nessa palavra, vou te contar. Eu não gosto, porque não é assim. É punido pelo sofrimento. Não é punido, é atingido pelo sofrimento. Volto a repetir, não gosto dessas colocações. É porque com certeza o espírito ainda estava carregado de punição, né? É, verdade. Se o homem escutasse em todas as coisas, essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males, dos quais acusa a natureza. Olha bem que aqui uma coisa que está como é que eu poderia, meio que escondida, né? Sublinhar que fala, né? Isso acho que é isso. Evitaria a maior parte dos males. Olha bem, evitaria a maior parte dos males. Evitaria a maior parte. Maior parte, maior parte, maior parte. Não todas as partes. Vocês estão entendendo? Com isso, evitaria uma grande parte, mas não todas. Ok? Das quais acusa a natureza. Que fica acusando a natureza, né? Se nós entendêssemos isso. Pergunta. Por que o mal está na natureza das coisas? Meu Deus do céu. Eu não vejo que o mal está na natureza. Vamos lá. Kardec continua perguntando. Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Espera aí. Se tivesse construído a humanidade, né, em melhores condições, que mérito teríamos, né, para sermos, né, anjos? A gente, quando aqui a vida da Terra é uma cópia imperfeita da espiritualidade. Para a pessoa se formar numa profissão, ela não tem que estudar? Ou basta querer, né, ter determinada profissão? Nós nascemos todos simples e ignorantes. Para chegar a sermos anjos, espíritos evoluídos, não temos que fazer por merecer? Não é natural? Não está na natureza? Como o mundo, o universo começou? Ele teve um princípio, o universo não nasceu. As pessoas pensam que Deus tem uma varinha de condão que ele bate assim, pisca e as coisas acontecem. O universo não foi criado dessa forma. Nós levamos bilhões e trilhões de anos para chegarmos aonde estamos.
sabe? Como Deus foi um dia dar um estalo assim e fazer a humanidade do nada, um homem adulto. Você casa com uma mulher, você quer ter 3 filhos, por acaso você dorme e fala assim, amanhã mulher, você se prepara que você vai ter 3 filhos. Eu quero 3 filhos. No dia seguinte você acorda tua mulher com 3 filhos do lado. Não seria um absurdo? Pois bem, são umas perguntas. O princípio nosso se deu há trilhões de anos atrás. Outros princípios estão se fazendo agora, nesse exato momento. Vai percorrer toda a escala que é necessária para chegar. Como uma planta nasce. Alguém pega uma mangueira, né, enorme, planta no seu quintal, tira ela de um lugar e bota no outro. Primeiro que ela tem que existir em algum lugar. E como é que foi o princípio dessa mangueira? Alguém tem uma varinha de condão e fala assim, nasce um pé de tangerina, que nasce. Nasce uma mangueira e nasce. É assim? Não, tem a semente, todo o trabalho, cuidar daquela planta até que ela possa dar seus frutos. Não é verdade? Vamos ver a resposta que os irmãos dão. Vou repetir que eu já falei muito sobre a pergunta e a gente acaba esquecendo, né? Vamos lá. Por que o mal está na natureza das coisas? Primeiro que o mal não está na natureza das coisas. Kardec está equivocado aqui. Não, a ignorância sim. O aprendizado sim. Isso não é sinônimo de mal. Aliás, na minha concepção, mal nem existe. Mas a que se entenda ignorância em mal, né? Eu traduzo o mal, traduzo sinônimo de mal para mim é ignorância. Ainda que a ignorância esteja no princípio das coisas e na natureza, isso não é mal. É uma necessidade. E Kardec continua. Vamos lá repetir. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Ele fala da coisa pior ainda. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Vamos ver a resposta desse irmão. Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Tudo aquilo que eu já falei, né? Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Foi o que eu falei. Tanto pior para ele se toma um mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender o que se pode subir e descer. Seria tudo plano, né? Pois é. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. E para isso, é preciso que ele conheça o bem e o mal. Ou seja, o conhecimento e a ignorância. Por isso há a união do espírito e do corpo. Então, nosso princípio é as pessoas ficarem espírito. Nosso princípio não foi, sabe? Todos nós temos espírito de repente. Não foi assim, nós atravessamos todos esses outros reinos, o mineral, certo? O reino vegetal, o reino animal e racional. E agora estamos no meio do reino, né, animal, né, racional. Esse é o reino que nós habitamos, mas já passamos pelos outros. Se não tivéssemos passado pelos outros, não estaríamos aqui. Simples assim. Você vai contar até 10, começa com 9, com 8, com 7? Não, começa com o número 1. O nosso princípio se deu quando éramos espíritos, não se deu muito antes. Será que dá para compreender isso? Pois é. Desculpa, parece que eu estou conversando com vocês, né? Eu estou falando, né, praticamente com Kardec. Também na época era tudo novidade para ele. Claro, evidente, ele tinha que fazer essas perguntas. Talvez eu fizesse perguntas mais tolas do que essas. Não é verdade? Mas vamos lá. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, claro. Que não são as mesmas para todos os homens, claro. Se o cara está numa posição social alta, a necessidade dele vai ser diferente daquele que está numa posição inferior, né, social inferior. E ele continua. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. A lei natural é uma coisa, a lei da sociedade é outra. Vamos ver o que os irmãos nos respondem. Essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que a tudo se aplica. Claro, se aplica a tudo. Se você tem uma condição social, você vai ter uma lei particular
de acordo com a tua posição perante aqueles que são inferiores a você. Mas a lei da natural abrange tudo. Esse teu comportamento tem que ter um comportamento moral perante seu semelhante. Ora bolas. Vamos lá. E ele continua explicando esse irmão. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, visto que essa diversidade está na ordem das coisas. Ela está conforme a lei de Deus. E essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe a razão de distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenção. Tá vendo? É porque o cara está numa classe social acima que ele vai ofender, maltratar e abusar dos que estão embaixo. É isso que está querendo dizer. As necessidades artificiais de convenção. Por que de convenção? Ah, você está no meio social que o meu meio faz isso, então eu vou fazer. Então você é um produto do meio? Pois bem, né? Se deixa levar pelo produto do meio, porque muita gente se deixa. Vamos lá. Pergunta 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? É uma boa pergunta, né? Resposta. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Claro, se o cara tem uma responsabilidade maior, mais obrigação ele tem, né? Isso é natural. Infelizmente, o homem vai pela contramão do que seja natural, né? Por exemplo, nós vemos pessoas com muita instrução, muito conhecimento, praticando crimes piores do que aquele que não tem instrução alguma. E quando são presos, eles têm prisão especial. Está tudo errado, mas vamos lá. Vamos seguindo em frente. Vamos lá, vida que segue. 637. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Bem, hoje quase eu acho que não existe pessoas que se alimentam de carne humana. Na época de Kardec, em 1800 e pouco, talvez ainda existissem, né? Essas tribos indígenas que se matam e comem os seus inimigos. Mas eu acho que hoje não. Mas vamos lá. Ele respondeu, eu disse que o mal depende da vontade, tá vendo? Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Tá vendo o que ele está falando aqui? É aquilo que fala lá em cima, do mal lá em cima, né? Lembra que ele falou lá? Se querer fazer o mal, coisa e tal, Jesus disse, faça os outros que gostariam que fizessem. Então vamos lá, para esses índios que matam e comem seus inimigos, é uma coisa natural para eles? É errado? Não, não é errado. E ele gostaria que o seu inimigo comesse ele? Não, não gostaria, mas ele não faz com outro. Certo? Mas é uma cultura? Olha só a complicação para a gente poder localizar a situação desse índio que come seus inimigos, né? Dentro da conduta, da moral de Cristo e da doutrina espírita. Fica complicado, muito complicado para poder analisar a situação desses índios. Não é verdade? Pois é. Então vamos agora. E ele respondeu, né? Quanto mais conhecimento, coisa e tal. Vamos ver. Aqui ele complementa o seu raciocínio. As circunstâncias do homem não. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência, baguncei tudo. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade os colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável
aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. É aquilo, né? Quanto maior conhecimento, infelizmente aqui na Terra as coisas vão pela contramão. Vamos lá. 638. Algumas vezes, o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição. Está falando da guerra, né? Mesmo sobre seu semelhante. Pode-se dizer, então, que a subversão à lei de Deus, né? Resposta. Ainda que necessário, não deixa de ser o mal, né? A lei de destruição é necessária, sim, mas não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então o homem não é senão mais culpável quando o comete, porque ele compreende melhor, né? Claro, Saulo, que é o Paulo de Tarso, ele perseguiu os cristãos e mandava matar. E de repente, naquela época, segundo nos dizem, ele mudou, quando ele encontrou Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele mudou de comportamento e passou a ser um dos maiores pregadores da doutrina de Cristo. Ok? Não foi a religião que ele pregou. Pregou a doutrina do Cristo, de fazer o bem não interessa a quem. Então ele mudou. Certo? Então, minha gente, até os espíritos falaram, né? Que a destruição, né? As calamidades são necessárias. Mas ai daquele por quem vem a mão, né? Por exemplo, quando tem que haver um desencarne coletivo, né? Uma grande massa de espíritos, tem a natureza, que pode ser aplicada aí, né? Através da força das coisas. Né? Não é castigo, entendam bem isso. Aqueles espíritos pediram para passar por determinada coisa, porque para eles resgatarem suas dívidas, ok? Mas aí vem um outro, né, homem, e promove a guerra, tipo Hitler, que promoveu a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos espíritos tinham que desencarnar naquela época, mas não necessariamente sobre aquelas condições, certo, de guerra. Então, meus irmãos, Hitler acabou sendo o quê? A mão desnecessária, que a natureza podia ter sua providência, com certeza teria. Mas ele acabou se vingando daquele povo, né, cometendo aquelas atrocidades. Então é mais ou menos isso, ok? Pergunta 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? Acho que sim, né, cara? Vamos lá. É tipo assim, você conhece alguém que roubou, o cara roubou, não foi você que roubou. Aí o cara roubou, vem, conversa contigo, ó, eu roubei um dinheiro ali, coisa e tal, e eu não quero levar para casa para a polícia não me pegar. Posso deixar aqui depois te dou a metade desse dinheiro? Aí você vai fazer o quê? Não, tá, deixa aqui, não foi o que eu roubei mesmo, deixa aí, depois tu me dá a metade. Quer dizer, então você está tirando proveito daquele mal que foi praticado. Você é menos culpável por isso? Vamos ver a resposta? Resposta. É como se eu cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, quer dizer, tu não foi lá assaltar, roubar. Mas se encontrando-a pronta, ele a usa, quer dizer, encontrou já tudo roubado, ele usa. É que aprova o que o faria ele mesmo se pudesse, ou se ousasse, quer dizer, ele aprova tudo que foi feito de errado, né? Não é verdade? É como se ele mesmo tivesse roubado, só não tinha coragem. Vamos lá? 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal, né? Que às vezes você deseja o mal, mas não faz. Então, será que isso é repreensível quanto o próprio mal? Vamos ver a resposta. Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, tá vendo? Você deseja o mal, mas não fez.
certo? Aí você consegue se controlar. Então ali, meu amigo, é uma virtude. Sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Tá vendo aqui? Sobretudo quando você vê que dá para fazer a besteira, né? Porém, se falta apenas a ocasião, no caso, se só falta a ocasião, então é culpável. Então tem um aspecto interessante aqui. Às vezes você deseja fazer o mal, sacanear o cara, fazer uma maldade. Aí você fica pensando, ah, acho que eu não vou fazer não, coitado. Aí aparece a oportunidade de você fazer a besteira. Mas aí você ainda assim pensa mesmo firmemente e não quer fazer. Então você é uma virtude, você conseguiu combater a coisa errada. Mas se você aproveita a oportunidade e faz o mal, ah, meu amigo, então você e tenta fazer o mal, então você é culpável, com certeza. Vamos lá. 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Será que basta não fazer o mal? Resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. É interessante isso. Por exemplo, não sei se vai dar para passarmos desse ponto, porque estamos com 26 minutos, geralmente eu falo, a nossa conversa aqui é durante 30 minutos. Mas vou explicar a vocês como essa informaçãozinha aqui é muito importante. A pergunta, vou fazer novamente a pergunta. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Quer dizer, não faço mal. Sabe aquelas pessoas falam, eu não ajudo, mas também não atrapalho? Ela acha que está de boa, certo? Aí o irmão responde, não é bem assim. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Fazer o bem no limite das suas forças. Tu vai até enquanto estiver vivo. Porque cada um é responsável por todo o mal, olha bem, que resulte do bem que não haja feito. Daquele bem que você se recusou a fazer. Aí deu merda. Então você é responsável. Eu vou contar uma história, por isso que eu estou falando que eu vou parar por aqui talvez. Contar uma história que me contaram, né? Não pessoalmente, mas numa palestra, numa reunião pública, que existiam duas pessoas que moravam no mesmo prédio. Um era vizinho do outro. Dois homens, dois rapazes. Porém, eles se conheciam, eram colegas, assim quase que amigos, eu não sei, tinha amizade. Mas um vivia sempre com problemas. E às vezes incomodava o colega, ó, tarde da noite, pedindo auxílio, conselhos e tudo mais. E esse outro eu atendia sempre, ouvia pacientemente o que eu estava reclamando, pedindo ajuda, estava sempre com problemas. Sempre. Então aquela coisa foi se tornando cada vez mais constante. Esse que era incomodado, o vizinho, já começou a se irritar. Ok? Já começou a se aborrecer. Porque ele era incomodado às tantas horas da noite, às vezes muito cedo. Ele levantava, ficava aborrecido. Pô, esse cara já veio de novo, me encheu o saco. E ficava lamentando. Mas ainda assim, meio contrariado, ia lá abrir a porta, atendia o seu vizinho, e atendia, na medida do possível, e ajudava sempre que era possível. Porém, conforme eu falei para vocês, aquilo foi se tornando muito constante, e esse vizinho foi ficando cada vez mais irritado com a incomodação do outro, né? Até que uma noite, ele havia decidido, ele falou, hoje eu não vou atender o fulano. Ele vai bater na porta, eu não vou atendê-lo. Ele está sempre aqui com problemas, e me perturbando, me enchendo o meu saco. Hoje eu não vou atendê-lo. Hoje eu não vou abrir a porta, não vou conversar com ele, ponto final. Amanhã a gente conversa, mas hoje eu vou começar a cortar, né? Vou começar a cortar essa intromissão dele a hora que ele quer vir na minha casa conversar comigo. Vou começar a cortar. Aí decidiu que aquela noite não atenderia seu colega.
não ia atendê-lo e ponto final. Bem, dormiu tranquilamente e etc e tal. Quando chegou no dia seguinte, de manhã, como ele era de costume sair cedo para ir trabalhar, e saiu, se arrumou e coisa e tal, e foi para o trabalho. Quando ele sai do prédio, viu uma aglomeração numa praça, que existia uma praça em frente ao prédio onde ele morava. Um monte de gente aglomerada. E ele, curioso, foi saber do que se tratava, aquela aglomeração de pessoas, de gente ali. E foi se aproximando, foi andando, curioso. E quando chegou ao ponto de poder ver, viu que tinha um homem pendurado, né? Uma corda no pescoço, havia se suicidado com uma corda. Subiu numa árvore, coisa e tal, amarrou a corda, pulou lá de cima e estava pendurado. E ele ficou assustado com aquilo, claro. Mas quando ele rodeou o corpo daquela pessoa, viu que era um amigo dele. Ok? Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Foi a ausência do bem. É o mal. Conforme ele fala aqui, olha. Não é bem assim. Ele responde: é preciso fazer o bem no limite das suas forças. No limite das suas forças. Porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então o amigo dele se suicidou por quê? Do bem que ele não fez, de atendê-lo aquela noite. E se ele tivesse atendido, o amigo dele não teria tirado a própria vida. Então, qual foi o mal? O suicídio. O responsável também é quem? O amigo. Porque resultou o mal no bem que ele deixou de fazer. Ok, meus irmãos? Então vamos pegar isso para a nossa vida, sabe? Eu sei que às vezes a gente chega do trabalho cansado, está um dia num trabalho tremendo, e a gente, sabe, alguém nos pede alguma ajuda, algum socorro, alguma coisa, a gente se recusa. Porque estamos cansados, é a justificativa que temos, que damos, sabe? Mas pode vir um mal maior, sabe? Você recusar ajuda a alguém. Então se esforce, se canse um pouco mais. Está com fome e não comeu, fique com mais fome. Se atrase um pouco mais no teu almoço, na tua janta, no teu lanche, no teu café, seja no que for, certo? É para ajudar alguém. Não meça esforços. Não procure condições apropriadas para ajudar alguém. Sabe? Aqui no Evangelho, se eu não me engano, aqui não, aqui é o livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte lá que fala o maior, como é que diz? Caramba, de vez em quando foge a palavra da minha boca. É silício, eu acho que é isso. Quando fala sobre você salvar ou não a vida do malfeitor, sabendo que se você fizer isso, você está botando a sua própria vida em risco. Você pode morrer. E você sabe que se você salvar aquele malfeitor, ele vai continuar sendo bandido. Será que vale a pena você arriscar a própria vida com o risco de você morrer para salvar o malfeitor? E o espírito responde: olha, se você puder fazer, faça. Salve-o. Certo? Porque essa tua atitude pode ser que, além de salvar a vida desse homem, você tenha salvado as suas atitudes dali para frente. Talvez ele mude para o bem. Certo? E se você desencarnar, meu irmão, você vai desencarnar com muita honra, porque você deu sua própria vida para salvar o seu semelhante. Ok? Imagina se nós estamos sendo aconselhados a arriscar a própria vida para salvar o nosso semelhante. Como é que a gente vai medir, né? Fazer medições, eu vou ajudar, mas eu vou me ferrar, então não vou. Eu vou ajudar, mas vou dispor disso de mim, então não vou. Eu vou ajudar, mas eu estou muito cansado, quero descansar, é direito meu, então não vou. Sabe, fazer essas medidas? Sabe? Como falou aqui antes, se põe no lugar do outro. Você gostaria que alguém fizesse por você no momento que você estiver desesperado? Claro que você precisaria e gostaria. Então faça você. Ok? Então aqui está bem claramente
né, explicado para vocês, a ausência do bem, que é o mal, né? Você deixar de praticar o bem, o mal que poderá ocorrer, a responsabilidade será tua, pelo bem que você deixou de fazer. O mal é a ausência do bem. Foi esse fato dessa história desse rapaz que se enforcou. Me parece que isso é um conto verdadeiro, verídico. Foi fato ocorrido realmente. Ok? Então, meus amigos, muito obrigado. Nós vamos te parar aqui na pergunta 642, ok? Bem aqui. Estamos na segunda parte agora e vamos entrar aqui na terceira parte, ok? Eu estou marcando encontro com vocês até a nossa próxima postagem, por assim dizer, até o nosso próximo estudo e leitura do livro dos Espíritos. Tchau, fiquem com Deus, um grande abraço no coração de vocês, muita luz para a família de todos vocês, que assim seja. Obrigado.